Gente, hoje eu vim conversar com vocês. É um desabafo, tá? Um pedido de orientação. Eu tô aqui numa posição meio ruim, mas eu tô em casa, né, hoje. Vou ficar em casa nos próximos 15 dias, porque eu tô com uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco na L5-S1, é mais embaixo. E é uma hérnia de disco extrusa. E assim, tirei 15 dias de licença, porque o médico pediu para eu não subir escada. Ele queria me dar 2 meses de licença, sabe? Mas eu não posso, meu trabalho, eu não posso tirar isso, senão eu perco a vaga da minha escola. Não perco o vínculo com o Estado, mas eu perco a minha escola, que é a escola que eu amo, que eu tô lá, vai fazer 22 anos, né? Então, pensei, enquanto eu tô aqui fazendo uma sopinha, eu vou conversar um pouco. Tirei 15 dias de licença para fazer um tratamento convencional, que é com remédio e fisioterapia e um certo repouso. Mas o repouso não é assim que eu tenho que ficar deitado o dia inteiro. Muito pelo contrário, diz que eu tenho que me movimentar, sabe? Inclusive, depois que eu terminar aqui de colocar a sopa, a hora que eu for colocar ela para pressão, eu vou fazer um pouquinho de caminhada leve na minha esteira, né? A fisioterapeuta pediu para eu fazer na esteira, sorte que eu tenho uma. E para não correr o risco de pisar em falso na rua, virar o pé, essas coisas, né? Porque na rua tem os desníveis, né? E assim, o que eu vim conversar é que eu fiquei um pouco assustada com o que o médico falou, sabe? Falou de perder o controle da bexiga, do intestino, das sequelas serem permanentes. Eu sinto um formigamento na perna esquerda. Eu fiz ressonância magnética, então eu tenho certeza do diagnóstico, mas eu não tenho perda de força, sabe? E já tô acho que 1 mês e meio no mínimo, ou para 2 meses já com isso. Então eu acredito que a fase pior já passou, inclusive eu já senti mais dores do que eu tenho sentido agora. Só que assim, o médico ele falou que eu tenho que dar algum retorno para ele em 15 dias de alguma melhora, que senão tem que operar para não perder tempo, para não ser tarde demais. Deixa eu vir mais pra cá. Não sei se o som ficou bom, mas eu tenho visto como que é a cirurgia. Eu conversei com pessoas que fizeram cirurgia. Eu conversei com pessoas que tratam de quem fez a cirurgia. A fisioterapeuta que está me tratando, ela tem 2 pacientes que fizeram a cirurgia. E assim, eu fiquei bem preocupada com esse negócio de fazer cirurgia. Primeiro que eu ia ter que me afastar do trabalho por 2 a 3 meses, não posso. É uma fortuna, porque eu não tenho plano de saúde, então é mais de 100 mil reais a cirurgia. Mas o pior disso tudo, que dinheiro a gente dá um jeito, a gente faz empréstimo, a gente parcela. Eu tenho um tanto guardado, minha mãe tem também, então apesar de ser um valor assim gigantesco, né, que eu não tenho vontade de gastar, muito menos com cirurgia, mas eu acho que o pior de tudo é que todo mundo que fez cirurgia continua sentindo dor, sabe? Eu não ia partir para uma coisa assim drástica, porque para mim a cirurgia é em últimos casos, sabe?
Eu falo que eu não fiz cirurgia nem para ter filho, porque minha filha nasceu de parto normal. Mas eu não ia fazer uma cirurgia dessa complexidade para continuar sentindo dor. Aí eu fiquei sabendo, perdão, que grampeiam a coluna da pessoa, aquele ponto onde é feita a troca do disco, fica cheio de grampo, de pino, sei lá exatamente o que é. Só que daí sobrecarrega outras partes da coluna, que até então não tem problema nenhum, que você tira a mobilidade de uma parte e daí sobrecarrega a outra parte da coluna, que até então estava normal. Vocês sabem de alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa assim? A minha fisioterapeuta estava falando que ela tem uma paciente que é cabeleireira. E por ficar sempre na mesma posição, eu já tô aqui começando a sentir dor. Tem que terminar logo aqui minha sopa, pelo menos colocar para ferver e mudar a posição. Não posso ficar muito tempo de pé também. Mas ela tava falando que a pessoa lá, a moça é cabeleireira, fica muito tempo na mesma posição, né? Anos na mesma posição. Fez a cirurgia de coluna. E agora tá voltando no mesmo neurocirurgião, porque sente dores horrorosas. Aí agora vai ter que fazer a aplicação, de não sei o que, não sei na onde, das costas. R$3.000. Poxa, eu imaginava que a pessoa, eu não sei, eu achava que a cirurgia era delicada, mas que daí nunca mais ia ter problema. Uma outra conhecida do meu marido fez a cirurgia, ela tinha que fazer porque ela teve um tumor na cirurgia, que diz que é um caso que não tem opção, sabe? E ela fala que ela sente dores horrorosas. A mesma dor que eu sinto, que eu estava sentindo, que agora acho que até amenizou um pouco, ela continua sentindo, mesmo operada. E ela não tem mais o tumor na coluna para falar que é do tumor. Então, eu fico pensando, pra que operar, né? Pra continuar sentindo dor. E andei vendo também, gente, eu pesquiso muito, sabe? Eu não saio falando amém pra médico, não. Se ele chegar à conclusão que eu tenho que fazer cirurgia, eu vou ouvir algumas opiniões. Que eu acho assim, né? Pra quem vai pagar R$100.000 numa cirurgia, paga aí umas 4 consultas pra ter certeza do que vai fazer, né? Ai, tô quase queimando minha... Deixei aqui, esqueci de mexer. Mas eu tenho pesquisado muito e falam, né, nas pesquisas que eu fiz, por isso que assim eu vim desabafar para ver se alguém fala alguma coisa para mim semelhante. Que o corpo, principalmente a hérnia de disco extrusa, é uma das que o corpo mais absorve com facilidade. Só que ele leva, assim, o agudo, a crise aguda, a dor mais forte, ela vai de 4 a 6 semanas, que eu acho que foi o que eu passei. E agora eu já devo ter passado dessas 6 semanas. Aí diz que entre 3 meses e 12 meses, é longo, mas que o corpo absorve. Se você fizer, né, o tratamento certinho, provavelmente a fisioterapeuta vai passar fortalecimento adequado para eu fazer, para não estragar minha coluna, né? Aí eu fico pensando, se a tendência for do jeito que eu tô, para melhor, porque a crise aguda eu acho que eu já tive, porque eu já senti muito mais dor, agora tá muito tranquilo. Eu só não tô indo trabalhar porque eu não posso ficar subindo escada. E daí, de repente, se eu ficar subindo escada, eu venho a piorar o problema. Mas eu já fui trabalhar em situação muito pior.
de ter choques horrorosos, uma dor na perna horrível, de eu chorar. Mas se for disso para menos, para agora começar a absorver, eu penso, e ainda não ter que fazer uma cirurgia delicada, cara, e que vou continuar sentindo dor, eu penso que vale a pena eu esperar. Eu aguento, gente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se eu souber que isso vai absorver. Eu tinha passado por outro fisioterapeuta antes de cair nessa. Essa daí foi indicada pelo médico, por isso que eu fui. Mas antes de ir no médico, eu tinha ido num fisioterapeuta que já me trata há muitos anos, mas ele faz quiropraxia. E assim, eu gosto muito dele, eu não tenho assim... não vou falar mal dele, porque eu gosto muito dele, profissional extremamente competente, que já me livrou de algumas crises. Só que dessa vez, eu já estava na 9ª sessão e ainda não estava bem. Mas é como ele falou, eu estava em processo de cura. Eu acho que provavelmente ele sabe que eu ia levar algum tempo para absorver essa extrusão, né? Essa parte que rompeu do disco. O problema só é que nele, para ir várias vezes, é bem carinho, porque é R$300 a consulta. Cada vez que eu vou era R$300. Eu fui 9 vezes. Entende? Mas se eu já tô em processo de cura, vai ser disso para melhor. Eu acho que a fase aguda eu já passei. Eu não tenho sentido nada pior, tenho sentido mais fácil, sabe? Então, não sei assim se alguém já passou por isso, se alguém tem alguma dica para me dar, se alguém já fez a cirurgia, se alguém já esperou esse tempo todo para a hérnia absorver, o que fez de tratamento, se tem algum médico que indica que não seja assim o louco da cirurgia. Tem médico que não pode olhar para a cara da gente que ele quer operar, né? Sabe, se tem alguém para me indicar. Eu moro no estado de São Paulo, no interior, mas eu iria para a capital se fosse para me consultar com um médico bom, sabe? Daqui para São Paulo dá umas 2h30. Então, assim, para eu ter uma segunda opinião de pessoa confiável, eu não pensaria 2 vezes, eu iria. E já vou dizer, gente, eu não sou adepta à cirurgia. Cirurgia para mim é só em caso de vida ou morte. Então, se alguém tiver alguma orientação, alguma dica, qualquer coisa para me dar, eu agradeço muito.